alegria vê-los aqui. Que bom nos encontrarmos neste lugar de culto. Que bom, queridos, podemos vir a esta casa de oração. E tantas pessoas abrilhando o nosso trabalho, nos visitando nesta noite. Que fica a nossa máxima gratidão, já os cumprimentei pessoalmente. Alguns não pude cumprimentar, mas são igualmente queridos e bem-vindos. Louvado seja Deus. Nós vamos começar com uma oração. Eu queria que você acalmasse o seu coração, fechasse os seus olhos, abrisse a sua alma. Adentraremos, irmãos, os portais eternos para falar com o Rei da Glória. Só é possível por causa do nome de Jesus. Vamos lá. Ó Deus, nosso Pai, eis-nos aqui na tua casa. Que privilégio, Senhor. Tu nos acolhes à sombra de tuas asas. Tu nos reconfortas, nos animas. Tu és o nosso Deus. Caem as divisas em lugares amenos. Muito linda é a nossa herança. Tu és a nossa herança. Outro bem não possuímos, senão a ti somente, ó Deus. Tu és o arrimo da nossa sorte. E aqui estamos, neste lugar angelical, onde os anjos se encontram, porque tu estás aqui para ser adorado. E nós, como filhos, à volta de uma mesa, nos banquetearemos de todos os meios de graças ofertados a nós nesta noite, pelo nome, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Queridos, nós hoje selecionamos alguns cânticos para cantarmos no Data Show. Mostraremos aqui vídeos e cantaremos com os vídeos. Você tem algum cântico aí já reservado pelo padrão? Faça dessa canção a sua história.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, abramos nossas Bíblias em Lucas. Obrigado, meu irmão. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Um texto marcante, como são os textos bíblicos. Lucas capítulo 18, nós teremos o cuidado de ler dos versos 35 ao 43. A história de um cego que teve um profundo encontro com Jesus Cristo e a sua vida foi transformada. A história que nos fala da providência divina, da ilimitada graça de Deus. E diz assim o texto: aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Mais uma vez, feche os seus olhos, porque aquele que abriu os olhos de Bartimeu está aqui também. Ele pode fazer infinitamente mais do que imaginamos. Vamos falar com Ele. Curva a sua fronte, abra o seu coração diante de Deus. Senhor, Tua palavra fala conosco, tira-nos da margem do caminho, ajuda-nos a seguir o caminho, pisar onde Tu pisas, ser como Tu queres. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir-te estrada fora, glorificando o Teu santo nome por tudo que já fizeste em nossas vidas. Mais do que abrir os olhos de pessoas cegas, o Senhor livrou as nossas almas do inferno. E temos o dever da gratidão. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor de Tua glória somente. Amém. Ouvi a história de um homem que ficou viúvo com a sua filha pequenina. Uma história que é comovente, porque esta menina, muito pequena, acordava às madrugadas caçando pela mamãe. E o pai
tendo que engolir o choro, a reconfortava. Houve uma noite que essa menina acordou e gritava: papai, papai, você está aqui? E o pai, sobressaltado, segurou a mãozinha dela e falou assim: calma, filha, papai está aqui. Mas aquele marido tinha o seu coração estraçalhado, e quando a menininha voltou a dormir, ele perdeu o sono, seus olhos se entumeceram, a sua garganta secou, e ele então falou numa oração: Pai, Tu estás aqui comigo. E ele narra a história que ouviu, o texto solene de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a minha mão direita, que é fiel. Foi o suficiente para confortá-lo e ajudá-lo a confortar a todos ao seu derredor. Um clamor na escuridão. É o que estamos vendo aqui neste texto. Um homem que em algum momento enxergou, mas de repente as suas vistas se escureceram. Não sabemos o contexto, mas sabemos que isso trouxe grande miséria para ele. Este homem agora era obrigado a estar à beira do caminho, contando com a boa vontade dos passageiros, dos transeuntes, daqueles que ali transitavam, especialmente indo para Jerusalém adorar a Deus no templo. Era a rota da adoração entre Jericó e Jerusalém, e ele se colocou no ponto certo para se esmolar, para conseguir algum dinheiro, para pedir esmolas, para esmolar, irmãos. E o que vemos aqui deve nos compungir a clamar o Senhor, a buscar a face de Deus. Jamais deixemos de clamar. Eu queria chamar a sua atenção para isso no texto, especialmente o versículo de número 35. Diz que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava ali assentado um cego à beira do caminho, pedindo esmolas. A narrativa dá conta de que quando Jesus aproximava da cidade, porém o texto paralelo, o texto contado por Marcos, diz que não foi bem assim, porque Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, fala que quando Jesus saía de Jericó, que isto aconteceu. Preste atenção. Lucas diz que quando Jesus chegava na cidade, um cego mendigo gritava por seu nome. Marcos, contando a mesma cena, diz que é quando Jesus saía da cidade. Lucas afirma que Jesus chegava, Marcos diz que Jesus saía. E a Bíblia não pode entrar em contradição, não pode mentir, é a palavra de Deus. Como conciliar este texto? Sabemos que Mateus narra a história de dois cegos gritando ali. Porém, Marcos e Lucas dão um foco, um zoom em um dos cegos. Então, isso não é problema para nós. Mas o fato de um registrar que Jesus chegava e o outro registrar que Jesus saía, pode trazer alguma inquietude aos nossos corações piedosos. Como conciliar este texto? Se não, que a primeira Jericó estava em ruínas já há milênios.
e que bem ao lado desta cidade destruída se edificou a nova Jericó. Então, quando Lucas conta o texto, está contando que Jesus se aproximava da nova Jericó, da cidade reconstruída. E quando Marcos conta o texto, diz que ele saía da antiga Jericó, dos meios dos escombros, ou de onde estava a antiga Jericó. Eram lugares amplos e que traziam as suas histórias, e todos sabiam o lugar exato onde a antiga Jericó fora construída e pelo poder de Deus havia desabado, e agora era necessário que se construísse bem próximo dela uma nova estrutura, uma nova cidade, e aí os textos se conciliam. Mas o que há de mais interessante é que se tem uma coisa que podemos pensar desta Jericó, é que é um lugar onde Deus transformou gritos em reviravoltas, onde Deus transformou clamores em vitórias. Se é algo que podemos dizer, é que bem ali foi um lugar de um encontro especial. E assim como na antiga Jericó, muralhas caíram diante dos gritos do povo de Deus, agora na nova Jericó se repete a cena, se repetem os milagres. Há uma muralha soerguida para Bartimeu, o nome deste cego. Suas limitações físicas são como densos muros de concreto para impedi-lo de uma vida normal. Hoje, as pessoas que possuem alguma dificuldade visual possuem todas as assistências, possuem todos os respeitos e cuidados, mas naquele período, num tempo onde muitas pessoas tinham problemas assim, elas não tinham assistência social, elas não tinham respeito da sociedade, elas não tinham acessibilidade. Não podemos nem imaginar o drama multiplicado de pessoas que se encontravam em tais condições. E muralhas soerguidas em torno deste homem, muralhas construídas até mesmo por aqueles que andavam com Jesus. Você notou no texto que quando ele mais gritava, mais aqueles que estavam perto de Jesus mandavam que ele se calasse. Às vezes a igreja é também um obstáculo, a forma que ela se comporta, como ela vive, como ela reage à necessidade do outro, ou o próprio testemunho dos que estão dentro, se torna um tipo de barreira para aqueles que querem se aproximar de Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor, também por causa daqueles que estão dentro. Claro que não se justifica, claro que não podemos tomar isto como um advogado em nosso favor para nos afastarmos dos caminhos do Senhor, mas incentiva o mau testemunho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que o nome de Deus tem sido desonrado por causa do mau testemunho daqueles que estão nos caminhos do Senhor. Todavia, este irmão não se deteve, ele sabia muito bem onde estava, e teve noção de quem passava por ali, um lugar de oportunidades, irmãos. Novamente você pode ouvir gritos nas ruas de Jericó, porque há quase 2.500 anos antes deste evento, durante 6 dias, você conhece a história, Josué, Deus determinou que ele conduzisse o povo para conquistar a terra prometida, e no caminho da conquista uma cidade intransponível, com seus altos e densos muros, muralhas que poderiam passar sobre elas cavalos e bigas, carruagens.
E então Deus deu um mandado: por 6 dias vocês rodearão a cidade, rodearão os muros densos. No 7º dia, rodeará a cidade por 7 vezes. E então os sacerdotes pararão e tocarão as trombetas 7 vezes, e vocês gritarão, e os muros desabarão. E foi isso que aconteceu. Gritos que destroem barreiras. A Bíblia é o registro de gritos, irmãos, que destroem barreiras. Clamores salvíficos. A Bíblia é o registro de clamores que transformam vidas. É a coletânea de gritos sendo transformados em louvores. Você se lembra do Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu a minha voz quando clamei por socorro. Inclinou e ouviu a minha voz quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Pôs-me sobre uma rocha firme, e nos meus lábios um hino de louvor ao Deus da minha vida. Muitos verão estas coisas e glorificarão ao Senhor. Só Deus pode pegar um homem no fundo do poço gritando socorro e colocá-lo sobre uma estabilidade como um adorador, um louvorista, um homem cantando e bendizendo o santo nome dele. Clamores que são transformados em louvores. Lembra-se da mulher cananeia. Jesus, tem compaixão de mim, porque a minha filha está muito doente no espírito, e o Senhor curou a filha dela. Lembra-se de quando Pedro afundava nas águas escuras da Galileia, e ele gritou: salva-me, Senhor. Lembra-te de quando o leproso aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A Bíblia é a história de gente que não se cala. A Bíblia é a história de gente que não para de orar, não para de adorar, não para de celebrar. A Bíblia é a história, irmãos, de pessoas que buscam a face de Deus. Pois o Senhor diz em Jeremias 33, versículo 3: invoca-me e te responderei, mostrarei para vocês coisas ocultas e maravilhosas que vocês não conhecem. Quando o povo estava aflito no Egito, o Senhor apareceu a Moisés e disse: certamente vi os gritos de aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor deles. Meu amigo, gritos na cidade de Jericó nos lembra que devemos clamar a Deus, pedir ao Senhor que transforme as nossas muralhas em ruínas. Este texto diz que é Deus quem nos desperta para isso. Deus é quem nos move a clamá-lo. Este texto também nos conta que Deus é quem transforma a nossa realidade. Os versos 40 ao 41. Então parou Jesus e mandou que chamassem o cego. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Tem hora que é para clamar, tem hora que é para conversar, trocar o diálogo. Que reviravolta, irmãos.
Que reviravolta! Todas as pessoas que passavam por Jericó e iam para Jerusalém esperavam ir ao templo ver o trono de Deus, o lugar da habitação do Altíssimo, e de repente o próprio Deus está passando em Jericó e um cego consegue vê-lo. E de repente ele para diante de Jesus, ele é trazido por alguém que o segurando pela mão o conduz até o Cristo, e ele ouve a voz que fez o universo e diz assim: que queres que eu te faça? A cidade de Jericó, como ouvimos até aqui, é um lugar de reviravoltas. Mas podemos lembrar mais, que foi lá que Jesus, irmãos, transformou a vida deste cego, mas foi lá também que Moisés viu as disciplinas de Deus sendo transformadas em bênçãos. Porque do alto do Monte Pisga, Deus mostrou as campinas de Moabe, Deus mostrou Jericó, mostrou aquela terra de Canaã para Moisés e falou assim: o meu povo adentrará esta terra. É também um lugar onde é contada a história de maldições que são transformadas em bênçãos, porque de um alto monte, Balaão foi incitado a amaldiçoar o povo de Deus. Ali o rei dos Moabitas, Balaque, contratou um feiticeiro para amaldiçoar o povo que estava lá embaixo. E toda vez que ele ia tentar amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformava de bênçãos na boca de Balaão. Quando ele ia falar, maldito seja esse povo, ele falava, bendito é o povo de Israel. E então, meus irmãos, Balaque contrata um homem para amaldiçoar o povo de Deus, mas quem controla a boca e as intenções é o próprio Altíssimo. Balaão viu a maldição se transformando em bênção. Aqui também é um lugar, irmãos, onde vemos uma prostituta se transformar numa heroína, onde vemos o vexame se transformar em honra, onde vemos a vergonha se transformando em bênção, porque nessa cidade de ruínas havia uma mulher chamada Raabe, e esta mulher foi conclamada por Deus para salvar os espias, e essa mulher entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo, para que dela nascesse também o descendente de Davi. Meu amigo, veja se não é um lugar de reviravoltas. Nós estamos em Jericó hoje aqui. Aqui é o lugar onde disciplinas são transformadas em bênçãos espirituais. Aqui também é o lugar onde maldições são quebradas. Aqui também é o lugar onde vergonhas são anuladas. Porque o Senhor está neste lugar. E nós sabemos disso. Irmãos, o problema é que nós estamos vindo ao culto e não esperamos encontrar nada no culto a não ser uns aos outros. Nós estamos no lugar de grande oportunidade de milagres, porque aqui Deus ordena suas bênçãos e a vida para sempre. O Senhor Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Meu amigo, você está no epicentro da glória. Lugar mais glorioso do que esse, só no trono de Deus no céu. Onde está o crente e o adorador, irmãos? Reviravoltas estão disponíveis ali. Mas nós não temos mais clamado como os que necessitam. Eu vou te falar um negócio. Há 30 anos atrás, ninguém se atreveria a vir a um culto sem um lenço no bolso, porque sabia que ia chorar diante do Senhor. Hoje nós estamos vindo na igreja para ver se a gente dá umas boas risadas. Meu amigo,
Deus continua sendo o mesmo Deus que derrubou as muralhas e levantou um homem caído ali naquela cidade de Jericó. Nós é que temos que aprender a clamar com os necessitados. Clamar um dia, 6 dias, 7 dias, 7 vezes. Clamarmos, buscarmos ao Senhor. Invoca-me e te responderei, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, e eu mudarei a vossa sorte. Meu amigo, este texto também nos fala de uma graça que não pode ser rotulada, domada por ninguém. A cidade de Jericó é um ponto de passagem, está a 27 quilômetros de Jerusalém, onde os adoradores iam adorar no templo. Uma bela cidade, fresca e cheia de palmeiras, um lugar paradisíaco, mas também um lugar de oportunidades, como tenho dito até aqui. A casa do Senhor é um lugar de oportunidades. O que queres que eu te faça? Eis uma pergunta, irmãos, que precisamos responder com a vida. Eu quero te ver, Senhor. Nesta noite, aprendemos que não podemos deixar nos emudecer, deixar de clamar ao Senhor, porque a graça dele é poderosa, irmãos. É Deus quem nos desperta para clamá-lo. Se Ele não nos mover, não tem jeito. Ele quem transforma a nossa vida, e Ele quem nos move a segui-lo, porque o texto diz que o milagre não foi só abrir os olhos daquele homem, mas fazer aquele homem seguir o estrada fora. Quantas pessoas recebem bênçãos e se afastam mais? Quantas pessoas passam num concurso e se afastam mais? Quantas pessoas conseguem o casamento de seus sonhos e se afastam mais? Quantas pessoas ganham mais dinheiro e se afastam mais? Quantas pessoas recuperam a sua saúde e se afastam mais? Quantas pessoas, quanto mais Deus abençoa, mais elas vão para longe de Deus? Mas a grande bênção nesta vida, irmãos, é tudo que nos aproxima mais de Cristo. E o texto afirma: imediatamente tornou a ver e seguia o Jesus, glorificando a Deus. Um dia nossos olhos não mais enxergarão, nossos pulmões mais não refogarão, nossos corações não pulsarão. Esta vida tem os seus limites. Tudo que ajuntarmos aqui, aqui mesmo ficará. Porém, aqueles que estão em Cristo imediatamente tornarão a ver, seus olhos se abrirão no céu. Conheço a história de uma mulher que estava no centro de tratamento intensivo, à beira da morte, e sentindo a hora de sua partida, segurou na mão da filha e pediu: minha filha, ajuda a mamãe a orar. E a filha falou: mãe, eu não sei orar. Então ora comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E faleceu. O filho disse: minha mãe faleceu enquanto orava, pastor. Ela não concluiu a oração do Pai Nosso. Eu disse: engano seu. Eu posso até ver como foi. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. E de repente ela ouviu assim: amém. E quando ela abre os olhos, quem fala o amém final da oração dela é o próprio Cristo no céu, junto com o coro dos anjos celestiais. Porque, irmãos, mesmo que tudo se escureça aqui, ninguém impedirá que os nossos olhos se abram num lugar ainda mais glorioso para vermos a face do nosso Salvador. Ninguém pode impedir, nem a morte pode nos separar de tal amor. Talvez você esteja aqui nesta noite, também nesta cidade arruinada, neste mundo decadente, se sentindo entre os escombros, mas eu digo para você, os ouvidos do nosso Deus estão atentos ao nosso clamor. E os olhos dele estão postos sobre nós. A graça de Deus é poderosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e me buscar, então ouvirei do céu, descerei e sararei a sua terra. Quero concluir lendo estes 4 versos, Joel 2,32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Atos 2,21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 19,13, e alguns de judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o possesso de espírito maligno, dizendo: esconjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega. E nada aconteceu, porque o demônio disse: conheço a Paulo e conheço a Jesus, mas não conheço a vocês. É invocar, irmãos, não de boca para fora, porque Romanos 10 é 10. Assim como diz o verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que queres que eu te faça? Fecha seus olhos, porque você vai acessar o trono do universo. Eu quero chamar o Luciano aqui. Eu queria que você fizesse desta canção a sua oração. Eu tenho certeza que Deus já colocou no coração dele a canção que vai também nos conduzir a esta compreensão. Vamos adorar a Deus. Obrigado. Vai pegar o violão? Então vai ter uma pessoa tocando violão? Então tá bom, benção. Enquanto eles vêm, eu queria que você curvasse a sua fronte. Nós vamos orar. Senhor, ajuda-nos a sair da nossa quietude, ó Deus, da nossa zona de conforto. Não permita, Senhor, que nos acostumemos com a escuridão ou com a beira do caminho. Ajuda-nos a ouvir, ó Deus, de teus sinais. Abra os nossos ouvidos, ó Deus. Abra a nossa garganta para te clamar. E nos dê disposição para enfrentar tudo o que for necessário para estarmos mais perto de Ti. Transpormos muros, pessoas, barreiras, para que ninguém nos separe de estar perto de Ti, Senhor. Bartimeu viu
o que todos os reis deste mundo quiseram ver. Todos os piedosos mais humildes e devotos, ele viu a face do Salvador. E quando ele percebeu quem era o filho de Davi, que diante dele estava, ele notou que não havia nada mais glorioso do que segui-lo estrada fora. Nesta noite há pessoas aqui, Senhor, que precisam serem despertadas por Ti, para que clamem, que o Senhor possa dar a ignição na alma dela, atiçar este fogo, provocar, ó Deus, essa faísca, para que essas pessoas Te busquem nas reuniões de oração, Te busquem às madrugadas, aos amanheceres, pessoas, ó Deus, que precisam clamar, quantas vezes forem necessários, e tudo que diga, cale a boca e para, não nos faça e não nos detenha, até que estejamos aos Teus pés, até que estejamos o mais perto de Ti, para que ouçamos a Tua voz a nos guiar, a nos perguntar o que queres que eu te faça. Nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos a Tua salvação antes de qualquer coisa. Nós queremos mais de Ti. Que diminuamos nós e cresça o Senhor. É a nossa humilde oração. Não nos deixe ficar calados. Ajuda-nos a Te clamar, Senhor. Em nome de Jesus, porque a Tua presença é um lugar de reviravoltas. Para o louvor de Tua glória somente é que oramos. Amém. Obrigado, tá, filho? Se não pegar, você toca ali, tá? Boa noite, irmãos. Vamos adorar juntamente comigo. Você que conhece, adora o Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tua presença. Aleluia. Quando me levanto, até eu me deitar, cantarei bondade. És fiel em todo tempo Tu és tão bom, todo fôlego que tenho
a bondade do Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo és bom, tão bom. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque a tua bondade, Senhor, nos seguirá, Senhor, todos os dias da nossa vida. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir, Deus, a tua presença aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir a presença do teu Espírito Santo. Enquanto nós temos hoje, nós vamos adorar o teu nome. Aleluia. Dentro e fora de Deus. Por isso nós te agradecemos. Muito obrigado por tudo. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, hein, meu irmão? Você canta igual eu, hein? Vamos ficar em pé, queridos. Senhor, obrigado por tudo que experimentamos aqui. Amada igreja do Senhor Jesus, ide em paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo repousem sobre vós e permaneçam pelos séculos dos séculos. Amém.